No casamento da minha irmã, meu pai me bateu com um suporte de bolo sólido depois que me recusei a doar minha casa de 450 mil. Meu nome é Isabela e tenho 30 anos. Crescendo, não demorou muito para eu perceber que na minha família o amor e a atenção não eram dados igualmente. Desde o momento em que minha irmã mais nova, Doris, nasceu, foi como se toda a casa mudasse sua órbita ao redor dela. Ela era filha de ouro, a do sorriso deslumbrante, a risadinha doce, a princesinha perfeita. Todos a adoravam. Eu apenas estava lá. Lembro vividamente do meu 5º aniversário. Eu tinha pedido um kit de ciências, animada para explorar os mistérios do mundo. Quando o dia chegou, desembrulhei meu presente com mãos trêmulas, apenas para encontrar dentro um vestido rosa cheio de babados. Minha mãe, Marta, bateu palmas de alegria. Agora você pode parecer tão bonita quanto Doris, ela disse, sem notar como minha empolgação desmoronou em decepção. Albert, meu pai mal olhou para mim antes de voltar sua atenção total para Doris, que rodopiava em seu vestido, combinando como uma pequena bailarina. Esse padrão se tornou minha realidade. Sempre que Doris conquistava algo, mesmo algo pequeno, como recitar um poema ou ganhar um simples concurso de arte, nossos pais faziam celebrações, compravam presentes para ela e colocavam fotos por toda a casa. Quando ganhei o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciências aos 12 anos, recebi um morno bom trabalho, garota. Antes que a conversa rapidamente mudasse de volta para o próximo recital de dança de Doris na escola, eu me enterrei em livros e projetos científicos, ansiando pela validação que nunca conseguia encontrar em casa. Cada certificado, cada medalha, cada honra que eu ganhava juntava poeira em um canto esquecido da sala de estar, enquanto os troféus de dança de Doris brilhavam orgulhosamente na prateleira principal. Aprendi cedo que aos olhos dos meus pais, o amor era condicional e eu não atendia às condições. Doris era filha dos sonhos que eles sempre quiseram, charmosa, animada e fácil de exibir na frente dos vizinhos. Eu era a sombra desajeitada e estudiosa no fundo, sempre muito quieta, muito séria, muito invisível. Ainda assim, nunca desisti. No fundo, ardia um fogo, uma crença teimosa e inabalável de que um dia eu provaria meu valor. Não pelos aplausos deles, não pelo amor deles, mas por mim mesma. E esse dia chegaria mais cedo do que qualquer um esperava. O dia em que fui para a faculdade foi o primeiro gosto real de liberdade que já tive. Ainda me lembro de estar na porta com minhas malas prontas e meu coração batendo enquanto Albert me dava um aceno distraído e Marta me dizia, não perca muito tempo com livros. Você precisará se estabelecer logo. Eu os ignorei. A faculdade foi uma revelação. Em salas de aula e laboratórios, eu não era mais invisível. Minha paixão pela bioquímica e ciências ambientais não era estranha, era respeitada. Pela primeira vez, minha dedicação abria portas em vez de fechá-las. Bolsas de estudo, estágios, bolsas de pesquisa. Persegui cada oportunidade e agarrei com ambas as mãos. Enquanto outros estudantes passavam os fins de semana festejando, eu passava os meus em laboratórios de pesquisa e bibliotecas. Meu trabalho árduo compensou quando me formei como o melhor da classe, conseguindo uma posição em uma prestigiada empresa de biotecnologia antes mesmo de ter meu diploma em mãos. O salário não era exorbitante, mas era suficiente para começar a construir a vida que sempre sonhei. Uma vida onde eu não precisava me diminuir para caber nas expectativas de outra pessoa. Vivi com frugalidade, economizando cada bônus, cada aumento, cada dólar extra. Não me dei ao luxo de roupas de marca, carros caros ou férias luxuosas. Eu tinha um objetivo em mente, independência, uma casa própria. Aos 29 anos, depois de anos de sacrifícios e disciplina, finalmente consegui. Comprei uma bela casa de 2 quartos por 450 mil ex em um bairro tranquilo e charmoso. Não era enorme, mas era perfeita. Cozinha moderna, sala de estar aconchegante, um pequeno jardim nos fundos onde eu imaginava ler livros em tardes ensolaradas. Cada canto daquela casa representava um pedaço de mim. Minhas lutas, minhas conquistas, meus sonhos. Quando contei aos meus pais sobre minha compra, esperava, talvez tolamente, por um lampejo de orgulho, mas fiel ao estilo deles não deram importância. Marta mal reagiu, mas interessada em me contar como Doris tinha acabado de ganhar um concurso de beleza local. Albert me deu meio sorriso e murmurou, é uma casa grande para apenas uma pessoa, não acha? Suas palavras machucaram, mas não o suficiente para diminuir minha felicidade. Pela primeira vez, eu não estava buscando a aprovação deles. Eu tinha construído essa vida para mim mesmo e nada, pensei.
poderia tirar isso de mim? Eu estava errada. O casamento de Doris havia sido o assunto da família por meses. Marta tinha entrado no modo completo de planejamento de eventos, obcecada com cada pequeno detalhe. As flores, o buffet, as provas de vestido. Albert estava orgulhosamente ao lado dela, pronto para apresentar a filha perfeita deles ao mundo. Eu compareci. Claro, apesar de tudo, eu ainda acreditava em aparecer para marcos familiares, mesmo que frequentemente me sentisse como uma estranha em minha própria linhagem. O local do casamento era lindo, um salão elegante decorado em marfim e dourado. Cordões de luzes de fada brilhavam no teto e música suave tocava de alto-falantes escondidos. Os convidados zumbiam de excitação, rindo, se misturando, bebendo champanhe. Todos pareciam envolvidos na magia da noite. Enquanto eu estava perto da mesa de bebidas, observando as celebrações, não pude deixar de sentir uma dor agridoce. Não havia dúvida de que este dia era sobre Doris, sobre seu início de conto de fadas, sobre a imagem perfeita que Albert e Marta sempre tinham imaginado. Peter, o noivo de Doris, parecia gentil o suficiente. Ele tinha um sorriso tímido e maneiras gentis e tratava todos com respeito. Em outra vida, eu poderia até tê-lo gostado como cunhado. Tinha dado a Doris um presente pensativo, um medalhão vintage com uma inscrição sobre novas jornadas e amor. Não era extravagante, mas era pessoal, um pedaço do meu coração oferecido silenciosamente. Ninguém fez alarde disso, é claro. Era apenas eu. Afinal, a cerimônia ainda não havia começado. Os convidados ainda estavam chegando, conversando, aproveitando os aperitivos. Doris voava pelo salão, brilhando de felicidade, seu vestido de cetim branco arrastando elegantemente atrás dela. Eu fiquei perto das margens, sorrindo quando necessário, misturando-me ao fundo, como sempre havia feito. Mas havia uma inquietação sobre a superfície, uma tensão no ar, um brilho estranho nos olhos de Marta sempre que ela olhava para mim. Eu ainda não sabia, mas a noite que deveria ser uma celebração logo se transformaria em algo completamente diferente, algo feio, algo inesquecível. Eu estava bebendo um copo de água com gás perto da entrada quando Marta acenou para mim com um sorriso excessivamente doce. Albert estava ao lado dela, com as mãos juntas atrás das costas, parecendo estranhamente formal. Isabela, querida, precisamos de uma palavra rápida, disse Marta, seu tom impregnado com aquela familiar doçura afiada que sempre fazia meu estômago apertar. Segui-os alguns passos longe da multidão principal, em direção a um canto mais silencioso do salão, onde a música desvanecia em um zumbido distante. Peter estava falando com sua família por perto, sem perceber a tensão que estava se formando. Marta se inclinou primeiro, sua voz baixa, mas urgente. Este é um dia tão especial para Doris. Tudo tem sido perfeito até agora, não é? Assenti lentamente, sem saber onde isso iria parar. Albert limpou a garganta, trocando um olhar com Marta antes de falar. Há algo que sua mãe e eu temos pensado, algo importante para o futuro desta nova família. Endireitei-me, a inquietação crescendo. Agora você tem aquela linda, disse Marta, seus olhos brilhando não com afeto, mas com cálculo. E você está solteira. Você realmente não precisa de todo aquele espaço. Pisquei, as palavras caindo pesadamente, seu significado lento para tomar forma. Albert deu um passo à frente, sorrindo, como se estivesse me oferecendo uma grande oportunidade. Achamos que seria o presente de casamento perfeito se você desse sua casa para Doris e Peter. Por um momento, o mundo ficou em silêncio ao meu redor. O tilintar de copos, o riso suave dos convidados, tudo se tornou um ruído branco. Vocês estão falando sério? Finalmente perguntei em minha voz tensa. Claro, disse Marta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É seu dever como irmã dela. Família ajuda, família. Minhas mãos se fecharam em punhos ao meu lado. Pensei nos anos de sacrifícios, de noites solitárias, trabalhando horas extras, de me negar férias, luxos, até mesmo conforto simples. Tudo para comprar aquela casa, minha conquista. Balancei a cabeça lentamente, sentindo fogo subir dentro de mim. Não disse firmemente. Não vou dar minha casa para ninguém. Oh! Sorriso de Marta caiu. Seus olhos brilharam com algo mais escuro, a decepção se transformando em fúria. A mandíbula de Albert se apertou. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, antes que pudesse me preparar para a tempestade. Albert se moveu e tudo mudou.
A mão de Albert se moveu tão rápido que a princípio nem percebi o que ele estava fazendo. Em um movimento furioso, ele agarrou o pesado suporte de metal para bolos da mesa de sobremesas próxima. O mesmo suporte elegante que havia segurado o bolo de noivado de Doris momentos antes. Sem uma palavra, sem um pingo de hesitação, ele o balançou contra mim. O metal atingiu o lado da minha cabeça com um estalo nauseante. Um flash branco e quente de dor explodiu atrás dos meus olhos. Cambalei para trás, segurando minha cabeça, sentindo o sangue quente escorrer entre meus dedos. Suspiros ondularam pela sala, pratos bateram no chão. Alguém gritou. Eu mal conseguia ouvir nada além do rugido nos meus ouvidos, mas podia ver o horror no rosto das pessoas. Podia ver Marta correndo em minha direção, não com preocupação, mas com um rosnado nos lábios. Pirralha egoísta e ingrata. Ela cuspiu, sua voz afiada o suficiente para cortar. Depois de tudo que fizemos por você, você ousa nos humilhar hoje de todos os dias. Cambalhei, minha visão embaçando, lutando para me manter de pé. Ao meu redor, os convidados sacaram seus telefones. Alguns gravavam, outros apenas assistiam em choque. E, no entanto, Doris permaneceu congelado em seu vestido branco, sua boca entreaberta em incredulidade silenciosa. Peter, do outro lado da sala, já estava se movendo, abrindo o caminho entre a multidão em minha direção. Antes que ele pudesse me alcançar, uma voz soou alta, imperativa. Estou chamando a polícia, gritou um homem. Eric. Eu o reconheci. Vagamente de apresentações anteriores. Ele já estava digitando, falando rapidamente ao telefone. Marta avançou para mim novamente, suas palavras cheias de veneno. Mas Peter se interpôs entre nós bem a tempo, protegendo-me com seu corpo. Fique longe dela. Ele rosnou. Seu tom habitualmente gentil, substituído por algo duro e feroz. O sangue pingava pelo lado do meu rosto no chão branco imaculado. O casamento de conto de fadas estava se desenrolando em um pesadelo. Em minutos, o som das sirenes cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra as paredes de vidro do local. Os paramédicos entraram primeiro. Suas mãos, gentis enquanto me afastavam do caos, pressionando o gás contra minha cabeça. Atrás de mim, ouvi o clique das algemas. Albert Reynolds anunciou severamente um policial. Você está preso por agressão e lesão corporal. Outro policial virou-se para Marta, que ainda gritava palavrões. Você também, senhora, disse friamente, puxando suas mãos para trás das costas. O mundo ficou embaçado novamente enquanto os paramédicos me guiavam em direção à ambulância. Não tinha certeza se era o ferimento ou simplesmente a tristeza, mas a única coisa que eu sabia com certeza era isso. Não havia volta. A cena fora do salão de casamento era um borrão de luzes piscando, multidões murmurantes e passos apressados. Enquanto os paramédicos me acomodavam em uma maca, eu podia ouvir fragmentos de conversa girando ao meu redor. Você viu isso? Ele a atingiu com um suporte para bolos. Gravei tudo. Está tudo em vídeo. Inacreditável no casamento da própria filha. Os paramédicos trabalharam rapidamente, envolvendo minha cabeça, verificando meus sinais vitais e garantindo que eu permanecesse consciente. Eu podia ver Eric por perto, ainda falando com um oficial, mostrando-lhe a filmagem que havia capturado em seu telefone. Outra convidada, uma mulher que eu mal conhecia, aproximou-se hesitante, segurando seu telefone. Eu também gravei, disse ela. Você pode ficar com minha cópia. Em minutos, vários convidados ofereceram voluntariamente seus vídeos, seus rostos tensos de raiva e nojo. Os policiais reuniram as provas, tomando depoimentos metodicamente, garantindo que cada pedaço da história fosse documentado. Enquanto isso, Marta e Albert estavam sentados na calçada, ambos algemados, ambos furiosos. Marta continuava lançando insultos sob sua respiração enquanto Albert olhava para o chão, sua mandíbula em um silêncio sombrio. Peter ficou por perto, recusando-se a deixar meu lado. Suas mãos se apertavam e relaxavam ao seu lado, a tensão irradiando dele como o calor era para ser um casamento, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Como eles puderam transformar isso nisso? Um dos policiais se aproximou suavemente de mim. Senhorita Reynolds, precisaremos de um depoimento completo quando você estiver se sentindo melhor. Por enquanto, estamos tratando isso como uma agressão grave. Assenti fracamente, a dor cabeça pulsando com cada batida do meu coração.
enquanto me carregavam para a ambulância, peguei um vislumbre de Doris parada na entrada do salão. Seu vestido de noiva ainda estava imaculado, mas seu rosto estava enrugado em desespero. Os pais de Peter estavam ao lado dela, braços cruzados, seus rostos escuros de fúria. Eu podia ver as rachaduras se formando, as consequências começando no momento em que as portas da ambulância se fecharam. Atrás de mim, selando-me longe do caos, percebi que isso não era apenas o fim de um casamento, era o começo de um acerto de contas. Enquanto a ambulância se afastava a toda velocidade, levando-me para o hospital, a devastação que deixei para trás no salão de casamento continuou se desenrolando dentro do local. A atmosfera que uma vez foi alegre tinha azedado além do reparo. Os convidados murmuravam em grupos, alguns recolhendo suas coisas em silêncio, outros balançando a cabeça com incredulidade. Ninguém estava mais dançando, ninguém estava celebrando. Os pais de Peter, Sr. e Sra. Lawrence, se colocaram diante de Doris e sua família restante, seus rostos duros com decepção e indignação. Isso é imperdoável, disse o Sr. Lawrence, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Não uniremos nossa família a uma que tolera violência e crueldade. A Sra. Lawrence assentiu bruscamente, seus lábios pressionados em uma linha fina e sombria. Confiávamos em vocês, disse ela, sua voz tremendo com raiva contida. Acolhemos este noivado porque acreditávamos no amor de Peter por você, mas depois do que testemunhamos hoje, não há casamento, nem agora, nem nunca. Doris, ainda em seu vestido de noiva, ofegou. Lágrimas brotaram em seus olhos. Por favor, sussurrou, estendendo a mão. Mas a Sra. Lawrence recuou como se tivesse se queimado. Isso não é apenas sobre hoje, continuou o Sr. Lawrence inabalável. É sobre o tipo de pessoas com quem você se cerca, sobre o tipo de família de onde você vem. Não exporemos nosso filho a este veneno. Com isso, os pais de Peter viraram-se e se afastaram, deixando Doris ali parada. Quebrada e humilhada, Peter ficou de lado, vendo tudo se desenrolar. Ele não discutiu. Ele não defendeu Doris. Seus olhos, quando encontraram os dela, estavam cheios não de amor, mas de decepção e arrependimento. Lentamente, os convidados começaram a sair, murmurando condolências desajeitadas ou evitando Doris completamente. Em questão de minutos, o casamento que havia sido planejado por meses se dissolveu em cinzas. Doris afundou em uma cadeira próxima, seu vestido se amontoando ao seu redor como uma flor murcha. Albert e Martha, agora sob custódia policial, não podiam fazer nada para intervir, acorrentados por suas próprias ações. O casamento foi oficialmente completamente devastadoramente cancelado, e tudo se resumia a uma simples verdade. Sua crueldade finalmente havia destruído a imagem perfeita que tinham construído tão cuidadosamente. O quarto do hospital era pequeno, mas tranquilo, um contraste marcante com o caos que eu havia deixado para trás. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente no alto, enquanto as enfermeiras se moviam eficientemente, verificando meus sinais vitais, costurando o ferimento na minha cabeça e envolvendo-a cuidadosamente. Fiquei imóvel. Meu corpo dolorido, meu coração mais pesado do que nunca. Os médicos me disseram que eu tinha uma concussão, mas não fraturas. Um pequeno milagre, disseram considerando a força do golpe. Tive sorte. Não se sentia como sorte. Enquanto descansava, entrando e saindo de um sono superficial, a porta rangeu ao abrir. Peter entrou, seu rosto tenso de preocupação. Em suas mãos, ele carregava um pequeno buquê de margaridas frescas. Simples, genuíno. Olá, disse ele suavemente, aproximando-se da cama. Consegui um pequeno sorriso. Você não precisava vir. Eu queria, respondeu ele firmemente. Eu tinha que vir. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, suas mãos fortemente unidas. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Nenhum de o peso de tudo pairava entre nós. Sinto muito pelo que eles fizeram com você, finalmente disse Peter, sua voz quebrando ligeiramente. Você não merecia nada disso. Nada. Lágrimas picaram os cantos dos meus olhos, mas as afastei piscando. Eu não queria mais chorar. Não, por eles. Peter respirou fundo. Conheço um bom advogado. Seu nome é Scott. Ele é um amigo próximo meu. Se você estiver disposta, acho que deveria apresentar queixa, não apenas pelo hoje, mas por tudo que eles fizeram você passar durante toda a sua vida.
Por um momento, hesitei em tomar medidas legais contra meus próprios pais. O pensamento se contorcia dolorosamente dentro de mim, mas então lembrei do rosto furioso de Marta, do golpe brutal de Albert com o suporte para bolos, dos anos sendo tratada como se nunca fosse suficiente. E algo dentro de mim endureceu. Quero fazer isso, disse minha voz mais forte do que me sentia. Tenho que fazer. Peter sorriu levemente, orgulhoso. Bom, você merece justiça, Isabela. Você merece algo melhor. Ele apertou minha mão suavemente, oferecendo apoio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. No final daquela semana, uma vez que os médicos me liberaram para a alta, Peter ficou ao meu lado enquanto saía do hospital. Juntos dirigimos direto para o escritório de Scott, prontos para dar o primeiro passo em direção a recuperar minha vida. O escritório de Scott era quente e acolhedor, cheio de estantes de madeira escura alinhadas com livros jurídicos e certificados emoldurados. Entanto, apesar da decoração reconfortante, minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava o documento. Isso não será fácil, advertiu Scott, deslizando suavemente os documentos para mim. Mas com as evidências que temos, os vídeos, os depoimentos das testemunhas, você tem um caso muito forte. Peter sentou-se ao meu lado e sua presença constante e tranquilizadora. Olhei para o grosso arquivo na mesa de Scott. Dentro havia declarações juramentadas de convidados do casamento, relatórios médicos detalhando a concussão e a lesão na cabeça, e, mais importante, múltiplas. Datas de tribunal foram marcadas, intimações foram emitidas, testemunhas foram preparadas. Quando o julgamento começou, o tribunal estava lotado. Amigos, família estendida, até mesmo repórteres apareceram atraídos pelo escândalo de uma filha apresentando acusações contra seus próprios pais. Albert e Marta sentaram-se rigidamente na mesa dos réus, seus rostos pálidos e tensos de raiva. Subi ao banco das testemunhas e contei minha história. A negligência infantil, o favoritismo, os anos de abuso emocional e, finalmente, o ataque violento durante a cerimônia de casamento de Doris. Scott apresentou os vídeos ao júri. As filmagens mostravam tudo. Albert agarrando o suporte metálico para bolos. O golpe brutal, meu tropeço e o sangue que se seguiu, os insultos gritados de Marta, os convidados correndo para chamar a polícia. Cada segundo era inegável. As testemunhas confirmaram o que o vídeo mostrava. Eric e vários outros testemunharam sem hesitação, descrevendo não apenas o ataque, mas também o favoritismo ao longo da vida e a crueldade que haviam observado ao longo dos anos. O advogado de Albert tentou argumentar que foi um lapso momentâneo de julgamento, que as tensões tinham sido altas, que tudo foi um mal-entendido, mas a evidência era forte demais, a verdade era clara demais. O júri não deliberou por muito tempo. A sala do tribunal ficou em silêncio quando o júri retornou, suas expressões sombrias e certas. Sentei-me na mesa do autor, meu coração martelando dentro do meu peito. Peter se aproximou, sua mão apertando levemente a minha, uma mensagem silenciosa. Aconteça o que acontecer, você não está sozinha. O porta-voz se levantou, limpando a garganta. Nós, o júri, consideramos os réus Albert Reynolds e Martha Reynolds culpados de todas as acusações. As palavras ecoaram pela sala do tribunal, cortando a tensa tensão como uma lâmina. Os ombros de Albert caíram. Martha ofegou bruscamente, sua mão agarrando a borda da mesa para se apoiar. Pela primeira vez, eles não podiam falar para escapar das consequências. Não podiam tecer mentiras. Não podiam manipular a simpatia. A justiça estava acontecendo aqui mesmo, agora mesmo. A juíza Hamilton, uma mulher severa com óculos afiados e uma voz ainda mais afiada, não perdeu tempo em sentenciar. À luz das esmagadoras evidências apresentadas, disse ela, sua voz fria e firme, e considerando o dano emocional duradouro infligido à autora, por este meio, sentencie o Albert Reynolds e Martha Reynolds a 8 anos cada na prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de cumprir pelo menos 6 anos. Um suspiro ondulou entre os espectadores. E além disso, continuou a juíza, eles são ordenados a pagar a restituição completa pelas despesas médicas da autora, honorários advocatícios e danos por angústia emocional. Era mais do que eu tinha ousado esperar. Albert e Martha foram imediatamente algemados pelos oficiais de justiça, suas expressões uma mistura distorcida de choque e fúria. Enquanto eram levados embora, Albert virou-se brevemente, seus olhos procurando os meus em busca de qualquer vestígio de perdão. Não encontrou nenhum.
Vi-os desaparecer pelas portas laterais da sala do tribunal, engolidos pelo sistema de justiça, que tão arrogantemente acreditavam que nunca os tocaria. Quando o martelo bateu, sinalizando o fim da audiência, um grande suspiro que eu não tinha percebido que estava segurando escapou do meu peito. Tinha acabado os anos de negligência, a crueldade, a traição, todos tinham levado a este momento. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava livre. O sol brilhante da tarde beijou meu rosto quando saí do tribunal, a brisa fresca trazendo consigo uma sensação de encerramento que nunca tinha conhecido antes. Em uma mão, agarrei o documento final, prova de que a justiça havia sido feita. Na outra, senti o calor da possibilidade. Peter estava me esperando logo do lado de fora das pesadas portas de madeira. Ele estava alto, vestido arrumadamente, com um terno azul marinho, um sorriso esperançoso puxando seus lábios. Sem uma palavra, ele se aproximou de mim e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Você conseguiu, disse ele, orgulho brilhando em seus olhos. Você se defendeu. Você mudou sua vida. Eu não poderia ter feito isso sozinha, sussurrei, minha garganta apertando com emoção. Peter balançou a cabeça lentamente. Você sempre foi forte, Isabela. Só precisava de alguém que acreditasse em você como eu acredito. Ele respirou fundo, o mundo parecendo pausar ao nosso redor. Convidados e repórteres se movimentavam ao fundo, mas naquele momento só existiam Peter e eu. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Minha respiração parou. Sei que este não é exatamente o momento de conto de fadas, disse Peter. Sua voz espessa de sinceridade. Mas a vida não é perfeita, é real. E eu preferiria construir algo real com você do que perseguir qualquer ilusão. Ele abriu a caixa para revelar um delicado e simples anel de noivado. Discreto, bonito, exatamente o tipo de coisa que eu teria escolhido para mim mesma. Ele se ajoelhou ali mesmo nos degraus do tribunal. Isabela Reynolds, disse ele. Você quer se casar comigo? Lágrimas embaçaram minha visão enquanto mil emoções corriam através de mim. Alegria, alívio, esperança, amor. A dor do passado não desapareceu, mas não me controlava mais. Eu tinha sobrevivido a ela, eu tinha me erguido dela e agora estava sendo oferecido a mim um futuro que nunca pensei que poderia ter. Sim, sussurrei. Depois, mais alto. Sim, o pequeno grupo ao nosso redor irrompeu em vivas e aplausos. Peter deslizou o anel no meu dedo e o puxei para um abraço apertado, rindo através das minhas lágrimas. Alguns meses depois, realizamos um casamento simples, mas bonito, cercados por pessoas que realmente se importavam conosco, sem grandes espetáculos, sem expectativas tóxicas, apenas amor, honestidade e esperança. Depois do casamento, Peter e eu nos mudamos para minha casa. Nossa casa, a mesma casa de 450 mil milures pela qual eu tinha lutado tanto para proteger. Cada parede, cada quarto, cada canto daquela casa representava um testemunho de resiliência, coragem e novos começos. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas vivendo. Eu estava verdadeira, profunda e alegremente viva. Muito obrigada por assistir a história completa. Se você gostou e quer ouvir mais jornadas poderosas e emocionantes, certifique-se de curtir o vídeo. Deixe um comentário para compartilhar seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis toda semana. Seu apoio significa o mundo e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo inspirador para você.